Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Mostra a tua graça, no amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Aleluia! Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que nos lava como a neve, feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos aqui são livres, livres. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Você é livre mesmo? Então se expresse diante do Senhor. Aleluia. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. No versículo 13 diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quando pedimos ao Senhor para Ele criar em nós um coração puro e renovar em nós o Espírito Santo, não é para nós sermos mais crentes do que ninguém, não é para a gente ficar mais bonito do que ninguém, é para a gente trabalhar para que nós possamos ensinar aqueles que ainda não conhecem o caminho. Para isso o Senhor tem nos renovado nesta noite. Para isso nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor tem nos tornado, através do sangue de Jesus, mais alvos do que a neve. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, abre os nossos lábios, Senhor Deus. Abre a nossa boca para nós entoarmos o louvor a Ti, Senhor. Aleluia. Oh, toda preocupação está no Teu altar já, Senhor Deus. Pai, assim diz a Tua palavra. Deixe que entregue a mim toda a vossa ansiedade, porque eu, Senhor, tenho cuidado de vós. Então, cumpra-se a palavra em nossas vidas, que as nossas bocas se abram em louvor a Ti, Senhor, nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Sim, Deus. Aleluia. Mais alto que a neve serei. Aleluia. Não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Aleluia. Existe uma lista dos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados. E essa lista está escrita lá no inferno. Lá estão todos os seus pecados, todas as suas culpas. Talvez você diga para mim, Fernandinho, eu não posso ser livre, porque eu já traí a minha esposa, porque eu já traí os meus pais, porque eu já traí o meu esposo. Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado, eu já fui um ladrão. Talvez você diga para mim, ah, Fernandinho, eu sou fruto de um estupro. Algo me fere, o meu passado me acusa. Mas essa noite eu tenho uma notícia para te dar. Aleluia. A Bíblia diz que a cédula, a nota, a moeda que era contra mim
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos dá nada além do sangue. Olha, o pessoal do Chile está fazendo melhor que você, hein? Eles gritaram muito hoje. Eu vi no Brasil, eles gritaram muito. Então encha seu pulmão. Aleluia! Aleluia, Senhor, nós somos livres, Senhor. Nós somos livres, Senhor. Somos livres, Senhor. Nós somos livres, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Repita comigo. Crie, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pai querido, para que eu possa ensinar a todos o caminho para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se expresse e aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus, meu avó. Pode sentar-se, por favor. Continuamos com o nosso estudo de Apocalipse. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 5 e capítulo 6. Está com sua Bíblia aí? Com sua Bíblia? Não tem? Não quer? Nem no smartphone? Tá bom. Não tem problema. Nós vamos passar na tela e você vai acompanhar. Pode acompanhar lendo do teu texto. A versão é um pouquinho diferente daquilo que você já tem na Bíblia, porque o do texto é a nova linguagem do dia de hoje, então é um pouquinho diferente. Mas você vai ouvindo, vai acompanhando, vai lendo. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 e 6. Por favor, mostra. Capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolha. Estava escrito dos dois lados e selado por 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma arma e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: digno
Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei outra vez, e eu vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Muito bem. Já viram imagens como essas? Só em filme de terror, de apocalíptico. Mas no nosso livro de Apocalipse, capítulo 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as anunciou e as notificou a João, seu servo. Então, tudo que nós vimos até agora foram revelações que Deus concedeu a Jesus Cristo. E Jesus, então, enviou o anjo para falar com João. João, aquele discípulo que Jesus mais amava. João, aquele apóstolo que estava aprisionado numa ilha chamada Patmos. Diga aí, Ilha de Patmos. Ilha de Patmos. Essa ilha, ela era pior do que a conhecida Alcatraz. É impossível de se fugir. E nesta ilha era deserta, jogava lá os piores bandidos, e eles que se virassem lá naquele lugar. Nesse lugar de desolação, Deus ali enviou essa mensagem para João, para que João escrevesse tudo aquilo que viu e enviasse para as igrejas, para que as igrejas cristãs tivessem uma noção, pelo menos uma noção, do que aconteceria nos anos vindouros. Isso foi escrito, foi enviado para os anjos das igrejas, e nós já estudamos no primeiro capítulo, que os anjos das igrejas eram os pastores das cidades. Havia um pastor por cidade. Então, ao pastor da igreja de Esmirna, ao pastor da igreja de Laodiceia, eles recebiam essas cartas e liam para a igreja e difundiam e ministravam, e ali foi assombroso, porque João viu e ele desmaiava, ele não se aguentava de pé, porque era algo terrível. Eu comentei aqui da outra vez que no meu tempo, não é tempo aqui de todo mundo não, aqui acho que é só eu, 1 ou 2 aqui, e que era desse tempo, que quando via um filme de terror, não conseguia dormir, tinha sonhos, pesadelos, porque era algo terrível. Não é do teu tempo não, né?
Quando vê filme de terror, agora vê aquele, como é que é? Filme de sangue, de vampiro, Lua Nova, Drácula de Nova York. É até legal de ver, mas no nosso tempo não. Drácula era Drácula, vampiro era vampiro, lobisomem era lobisomem. Do nosso tempo era assim. E assustava. Isso porque não tinha os efeitos especiais de hoje, né? Alguns meteorão, aquele negócio muito mal feito, mas assustava. Imagine João numa ilha sozinho vendo esse negócio. E ele não estava dormindo, ele estava acordado. Então assustava realmente. Mas ele escreveu, transmitiu, e a igreja daquela época acreditou que essas coisas iriam acontecer logo. No livro de Atos fala que o povo, quando aceitava Jesus Cristo, se juntavam formando comunidades e que tinham tudo em comum. Eles vendiam tudo, traziam para essa comunidade e viviam todos juntos. Então, pobre não era mais pobre, porque tinham tudo que precisava. Rico já não era tão rico, porque ele dava tudo para os necessitados da igreja, para as viúvas, para os pobres, e dava para a igreja manter aquilo tudo. E com isso acabou-se as diferenças sociais e financeiras que havia, e diz a Bíblia que eles viviam muito bem desse jeito. E vendiam e davam tudo porque eles tinham uma esperança. Diga assim, eles tinham uma esperança. Eles tinham uma esperança. Que Jesus voltaria para levá-los logo, ainda em vida. Eles acreditaram nisso. Foram aguardando, até que vieram essas cartas para explicar para eles que antes de Jesus voltar pela segunda vez para levá-los aos céus, algumas coisas precisariam acontecer. Alguns sinais precisariam ainda estar na terra. Algumas profecias do Antigo Testamento ainda estavam para ser cumpridas. Então, não seria tão rápido assim. Fique aguardando, porque a hora e o dia ninguém sabe, diz a Bíblia. Ninguém sabe o dia que isso vai acontecer. Pode ser agora, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 100 anos. Isso lá para eles, que foi 2000 anos atrás. Nós, estudando a história da humanidade, nós já verificamos que todas as profecias já estão cumpridas. Praticamente todas. Falta pouquinha coisa que nós não conseguimos identificar se foi ou se não foi. E é pelo Apocalipse que o Senhor deu para esses pastores, para os anjos das igrejas, muitas coisas também já aconteceram até os nossos dias. Nos dias deles, não. Então, quando essas cartas chegaram, quando o livro de Apocalipse chegou para eles, eles foram entender, então ainda precisa acontecer algumas coisas. Vamos aguardar confiantes. E realmente foram acontecendo situações, e nós vimos no capítulo 2, capítulo 3, as cartas, nós vimos a visão do trono, na aula anterior, na palestra anterior, e essa visão do trono deve ser a nossa visão. Nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós precisamos ter essa visão sempre acesa na nossa mente. Se nós não tivermos essa visão, diz a Bíblia, será vã a nossa fé. Isto é, nós acreditamos numa pessoa que se disse filha de Deus, que se disse o guia, que se disse o mestre, que se disse o libertador, o Messias, o Salvador, Yeshua e a Machia, que morreu.
na cruz. Mas diz a história e diz a Bíblia que ele ressuscitou ao terceiro dia. E diz que os 40 dias que ele passou aqui na terra enquanto estava vivo, ele disse, olha, vocês não deixem de acreditar. Vocês não relaxem, continuem vigiando, porque eu vou voltar. Vocês vão ficar aqui, vão ter dificuldades. Jesus foi muito claro conosco. Vão ter problemas, porque o príncipe deste mundo, ele está aí fora, como rugindo como um ladrão. Ele está querendo matar, roubar e destruir as almas das pessoas. Matar, roubar e destruir a felicidade das pessoas. Matar, roubar e destruir a saúde. Matar, roubar e destruir a família. Então cuidado com ele, mas não desistam. Eu vou para lá, mas não vou ficar parado, porque o seu Senhor, ele não é preguiçoso. Diz a palavra que ele foi para lá preparar lugar para nós. Isso quer dizer que quando você morrer, ou se Jesus voltar, você vai ter um lugarzinho no céu separado para você. Sabe quando você chega num ambiente e tem uma cadeira com seu nome reservado? E ninguém senta nela? Porque está reservado para você. Isso foi o que Jesus vai fazer lá. Ele está nos esperando. Mas, enquanto esse dia não chega, ele nos alerta sobre os momentos que nós devemos prestar atenção que vão acontecer. Aí alguns falam, poxa, em 1800 e não sei quanto, fulano de tal disse que Jesus ia voltar e foram para um lugar e não voltou. Muito conhecido como Tim Jones. E tantos outros fizeram isso. E Jesus não voltou. Por que a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. É porque essas revelações, essas profecias, são difíceis de serem entendidas. Elas são de uma interpretação ainda para nós misteriosa. E Jesus falou assim, olha, ninguém sabe o dia. Então não adianta chegar um grande estudioso, inteligente, um gênio, ler a Bíblia para descobrir esse dia. Não vai encontrar. Porque para nós está oculto. Até para Jesus, quando estava aqui na terra como homem, isso estava oculto para ele. Ele falou, ó, eu também não sei qual é o dia, só o Pai sabe. Então, enquanto esse dia não chega, ele nos preparou. E aqui nesse capítulo 5, ele fala sobre um livro selado e o Cordeiro. Onde é que estão esse livro selado e o Cordeiro? No nosso estudo, onde estão? Está no lugar da sua visão, isto é, no trono do céu. Diga aí, no trono do céu está um livro selado e o Cordeiro. Por isso que a nossa mente, a nossa visão, a nossa expectativa precisa estar nesse trono no céu. Porque o trono no céu é onde está Deus, o Criador, o Pai. Junto com ele está aqueles serafins que nós falamos da outra semana. Junto com ele estão 2 líderes de cada tribo de Israel, representando aí 24 líderes do planeta. E eles estão lá adorando a esse Deus, glorificando, exaltando. E ali estão esses seres que nós lemos no capítulo 4, cada um com uma face de Jesus. Águia, leão, boi e homem. Homem, vocês prestaram atenção. Então ele está lá, Jesus está lá. E aqui no capítulo 5, diz que nesse trono, havia um livro selado. E foi perguntado, quem abrirá este livro? O João que viu a visão, diz aqui
o versículo 4 que nós lemos, chorava muito. Porque no versículo 3 diz que ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu sei que alguns aqui, principalmente os jovens que veem esses filmes e não têm pesadelo à noite, já viram filmes de bruxas que tem uns livros sagrados, que não é qualquer um que pode abrir esse livro. Vocês já viram os filmes com isso parecido? Eles tiraram isso de Apocalipse. Que tem um livro lá que nele contém revelações tão grandiosas, tão poderosas, tão extraordinárias, que não é qualquer um que pode abrir. E quando fala de livro selado, nós precisamos voltar um tempo na história e lembrar que hoje tem e-mail criptografado. Sim ou não? Para quem usa a internet. Vocês que usam muito devem criptografar as besteiras que vocês mandam um para o outro, né? Para ninguém abrir, para ninguém saber da história. Mas naquele tempo não havia essa criptografia. Então eles escreviam nos rolos, que eram os papiros, que eram os pergaminhos, e eles colocavam no final dele o selo, que era uma cera derretida, né? E botava o brasão que estava no anel dele e selava ali a abertura daquele rolo. Seja em filmes de cruzadas, filmes de Game of Thrones, tem muito dessas mensagens, né? E por quê? Para quem está recebendo, saber que não foi violado. E dependendo do selo, não era qualquer mensageiro que podia mexer. Porque quem selava era uma pessoa conhecida e todo mundo respeitava, todo mundo honrava. Ninguém, nem o mensageiro, nem qualquer outra pessoa tinha autorização para mexer naquilo dali. Então era justamente parecido com esses, rolo com selo, que esse ser no trono tinha na mão, aguardando que alguém abrisse. E falava, quem pode vir abrir? Quem pode vir abrir? E ninguém se apresentava. Ninguém se apresentava. Mas de repente, diga aí, de repente, surgiu o cordeiro. Aquele cordeiro, o Jesus, o Messias, o Salvador, que começou ali a pregar e que foi morto na cruz, lembram disso? Ele ressuscitou? Sim ou não? Sim. Ressuscitou. Mas nesses 3 dias, ele estava lá descansando? Não. Diz a Bíblia que ele foi trabalhar. Diz a Bíblia que ele foi nas regiões celestiais, guerreou com quem? Com Satanás, Lúcifer. E disse, Lúcifer, me dá essa chave aí que está na sua mão. Me dá essa outra aí. Então Jesus, com a morte, como cordeiro, ele teve autoridade para pegar do diabo as chaves da morte e as chaves do inferno. Com isso, ele teve autoridade na terra como homem e nos céus como ser espiritual. Então, quando aqui, nesse momento, nesse trono, aparece esse livro selado, quem vai abri-lo? Só quem tem autoridade nos céus e na terra. E o próprio Jesus em vida falou, porque o Pai me deu toda a autoridade. Diga assim, o meu Salvador, tem toda a autoridade. É por isso que onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Porque ele era autoridade. Então, o mundo terrestre e o mundo espiritual ficava revolto, ficava tumultuado. Imagina se o Messi passar aqui na Teodoro, o que acontece? Hein? Imagina aí o Cristiano Ronaldo e o nosso Neymar, né? Também vai ter um
fuzuê, porque tem segurança, tem polícia, tem batedores, tem o paparazzi, tem o fã, cria é só chegar que cria um tumulto. Assim acontecia com Jesus quando ele passava, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Por isso que os demônios falavam para Jesus: o que é que eu tenho contigo? Olha, não está na minha hora não. Olha. E Jesus não falava nada com eles. Eles se manifestavam, eles falavam, porque eles sabiam que estava chegando a autoridade. Com os apóstolos acontecia a mesma coisa. Onde eles passavam havia tumulto, porque eles mudavam o ambiente espiritual daquela cidade. É por isso que nós aqui da Mais Vida, quando nós passamos, também criamos tumulto, porque nós temos autoridade. Esse tumulto, é claro que não é todo mundo que vê, só os espirituais que vão ver. As atitudes, as reações terrenas, todo mundo vê, mas as espirituais não. Então, quando foi falado lá, quem vai abrir, o cordeiro se apresentou. Vocês não viram ali na cena que havia um cordeiro com sangue aqui? Foi aquele cordeiro, Jesus, que morreu na cruz. Porque era assim que era morto, uma oferta de sacrifício por outras. Era degolado para que o sangue saísse. Jesus não foi degolado, mas cravaram na sua cabeça aquelas coroa de espinhos. Cada espinho tinha uns 10 centímetros, era dentro. E como não entrava direito, os camaradas pegaram um pedaço de pau e pum, na cabeça. Saiu sangue. Furou as mãos, furou os pés, o sangue saiu. E assim o cordeiro morreu em sacrifício do perdão do pecado da humanidade. E ali então esse cordeiro chegou perante, olha, eu vou abrir o livro, e pegou o livro. E quando ele pegou o livro, foi visto que esse rolo tinha 7 selos. O negócio era tão forte que havia 7 selos. Isso que eu falei de Jesus, vocês podem ler no 5 e no 6, que fala sobre Davi, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, está aí no próprio livro confirmado que foi Jesus que abriu esses selos. E tinham 7 selos. E como é que era esse bolo? Dá um papel em branco aí, por favor, para ver se para me mostrar aqui. E quando ele pegou esse livro, os 4 animais que nós falamos da outra vez, os 24 anciões, eles se prostravam e adoraram ao Senhor, porque ele comprovou que tem autoridade sobre todas as coisas. E como estava selado esse rolo? Vamos imaginar que aqui é um rolo, um pergaminho, foi escrito todos os mistérios. Aí quem escreveu dobrou assim, deu uma dobra. Nessa primeira dobra, ele botou um selo aqui. Aí enrolou mais um pouquinho. Aí botou mais outro selo. Aí enrolou mais um pouquinho. Botou outro selo. Aí enrolou mais um pouquinho. Outro selo. E assim, um total de 7 selos. Então, conforme esse cordeiro soltava um selo, um mistério era revelado. E os anjos ali em volta, adorando e bendizendo ao Senhor. No 14 diz assim: os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Isto é, a adoração a Deus deve estar em todo o tempo na nossa boca. Nos momentos ruins, nos momentos bons, nos momentos terríveis, nos momentos assombrosos, nós deveremos sempre estar em posição de adorar a Deus,
de reverenciar a sua grandiosidade, de declarar que não há outro Deus como esse Deus que nós adoramos. Amém? Amém. Lembram que às vezes nós vemos nos filmes que uma pessoa ilustre, nobre, passa e os cidadãos, eles se ajoelham, né, reverenciam. Assim nós devemos fazer com Jesus, o tempo todo reverenciar Jesus. Não por medo, não por receio de que algo vai acontecer, mas é porque Jesus para nós é tão grande, é tão poderoso, que não há outro jeito senão reverenciar. Capítulo 6, por favor, nós vamos ver mais uma parte. Capítulo 6. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos: venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E eu vi o segundo ser vivo dizer: venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E eu vi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham no dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem no azeite. Depois, o cordeiro quebrou o 4º selo. E ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Norte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra os mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca. E foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido.
Em seguida vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha com sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? A coisa está ficando mais tenebrosa ainda, hein? Por isso que eram os selos guardados, reservados, para aqueles que pudessem ler e não se assustar tanto. A Bíblia diz que a revelação de Deus para nós, ela vem de acordo com a nossa compreensão e com a nossa aproximação dele. Ele não revela tudo para todo mundo. Deus revela os seus mistérios para quem o procura e para quem alcança um nível de entendimento, porque senão não vai entender nada. Esses 7 selos falou somente de catástrofe, não é isso? Os famosos cavaleiros do Apocalipse. Quem já ouviu falar nisso? Muito bem. Nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre o que é cada cavalo, porque cada cavalo seria umas 2 horas só de conversa aqui, muita coisa. Mas nós vimos nessa última parte que as pessoas saíram das cidades, foram para as montanhas, com medo da ira de Deus. Quem vai nos livrar da ira de Deus? E na verdade a coisa não é bem assim não. Lembram de Adão e Eva? Adão e Eva deu legalidade, autoridade para uma outra pessoa governar a terra. Quem foi essa pessoa? Satanás. Então quem governa a terra é Satanás. O domínio, o controle é de Deus, mas Satanás teve autoridade de alguém para fazer o que quer. É tipo numa empresa, o patrão contrata um gerente. Aí o gerente começa a fazer tudo diferente do outro gerente que saiu. Você como empregado, mas não era bem assim que fazia. Não, o outro já era, agora quem manda sou eu. Se você quer continuar no emprego, você tem que fazer o que eu estou mandando. Não é assim que funciona? Então Deus com Adão e Eva tinha um jeito de viver, de tratar. Quando Satanás veio, botou o jeito dele. E o jeito dele é matar, roubar e destruir as almas, a felicidade, a alegria, a saúde, a paz das pessoas. Só que Deus ainda tem um controle. Então Deus falou assim, olha, não, você faz só até aqui, você faz só isso. Mas eu vou, não, você não vai fazer tudo o que você quer não. Você tem autoridade, mas eu ainda estou no controle. Então essas calamidades todas, esses cavalos, essas coisas todas, o diabo já queria botar aqui há muito tempo. Só que Deus deu uma segurada. Não está na hora não. Espera aí. Não vai não. Mas não vai não. Lembra da história de Jó? Que o diabo quis acabar com Jó? Não.
Não, mas ele te adora porque ele tem bens, ele é rico. Claro, eu vou acabar. Aí foi, acabou com os bens de Jó. Jó continuou adorando a Deus. Ah, então eu vou acabar com a família dele. Aí acabou com a família. Jó continuou adorando. Ah, ele tem saúde, então eu vou acabar com ele. Não. Você pode tocá-lo. Você pode até botar uma doença, mas não mate. Então o diabo, ele tem um governo na terra, mas no controle de Deus. E ele tem esse governo porque Adão e Eva deixaram ele usurpar esse poder. E Deus, ele não pode fazer nada em relação a isso. Então o que Deus fez? Preparou as coisas, refreou Satanás e enviou o Salvador para arrumar a casa, para restaurar essa autoridade. E Jesus veio, foi lá no inferno, pegou as chaves e voltou. Olha, eu vou, mas eu vou deixar aqui a minha igreja. A minha igreja tem a minha autoridade. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão pisar na cabeça da serpente, vocês vão tomar veneno e não vão morrer, vocês vão fazer o que vocês quiserem, tudo em meu nome. Glória a Deus por isso. Jesus está arrumando a casa. Então esses cavaleiros, essas coisas que estão acontecendo sobre a terra, são situações que já com o passar do tempo Deus está permitindo, não que Ele queira o mal das pessoas, mas que Ele já segurou lá atrás. A Bíblia diz que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Ele que está refreando as coisas. Ele é que está impedindo a liberdade do diabo de destruir tudo. E quantas vezes o diabo já quis destruir tudo? Bomba atômica, então, é a última história. Todo mundo está com medo da terceira guerra mundial. Porque se tiver mesmo essa terceira guerra mundial, não vai sobrar nada. Mas aí nós vemos nessas guerras aí, guerra biológica, morre um monte de gente. Nós vemos a seca de um lado, nós vemos a inundação de outro lado, nós vemos incêndios em floresta nos Estados Unidos, na Austrália, nós vemos meteoros caindo. Não foi aquilo que passou lá nos cavalos? A quantidade de desastres naturais que tem acontecido no último século supera em muito tudo o que já aconteceu em toda a história da humanidade. Até no Brasil já teve terremoto. No meu tempo, não tinha terremoto no Brasil, não. No teu tempo tinha, Israel? Nem lá naquela terrinha não tinha, não? Não tinha, gente. Alguns anos atrás, senhoras lembram? Não tinha. Agora tem abalos em Minas, abalos no Nordeste, é terremoto. Tornados que tem acontecido aí. Nem se eu tinha ventanias. Nós ainda não vimos furacão aqui, mas tornados fazendo aquele olho assim, eu já vi passar aqui no Brasil acontecer isso. Então, são esses cavalos que estão aí para onde passa, destrói tudo. Mas a humanidade já está em condições de suportar isso. Por quê? Por quê? Porque a igreja já está agindo. E quem está na igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está protegida, a sua alma. Não vamos dizer que se der uma ventania, cair tudo, o crente não vai morrer. Não é assim. Nós somos terrenos, se cair uma coisa em cima de mim, vai me machucar, vai sair sangue. Se um mosquitinho me picar, glória a Deus que não vai picar, mas se picar, vem dengue. Né? Coisinhas pequenas que nós estamos suscetíveis de que isso aconteça conosco.
Mas a alma, eu tenho um Senhor que cuida de mim. Aleluia. E até se fizerem mal a mim, me insultando, me batendo, me prendendo, como tem na Ásia, no Oriente Médio, os cristãos sendo presos, condenados, enforcados, fuzilados. As suas casas estão sendo queimadas. Eu em praça, pregando, já tive pessoas jogando ovo contra a gente, tomate. Nós vamos aqui fazer um evento aqui na praça, a gente tem que ir autorizado pela prefeitura e pela polícia, porque com certeza vão chamar, vão denunciar. Já aconteceu. Agora tu vai lá a qualquer hora, tem evento lá. Vai lá perguntar se tem autorização. Amanhã, por exemplo, Amanhã vai ter alguma coisa lá? é o dia do fumacê. É o dia do fumacê? Toda a sexta-feira. Olha aí, entendeu? E tem licença da Entendeu? E não precisa de autorização de ninguém reclama, mas quando vai em frente fazer um trabalho de ação social, cortar o cabelo das pessoas necessitadas, distribuir um sopão e fazer um louvor. Nós fizemos outro dia a festa do campeonato do passinho lá na praça, tem que ter autorização na mão, porque vão chamar a polícia. E aí foi visto que quando foi aberto um selo, surgiu debaixo do trono as pessoas que morreram, porque foram perseguidas por causa dele. E tem pessoas, nós somos perseguidos, nós não temos liberdade de expressão. A liberdade está para os outros. Podem falar o que quiser de nós. Nós não podemos falar. Agora, se nós falarmos deles, é crime. É verdade ou não é que está acontecendo hoje em dia? Nós não podemos. Existe liberdade de expressão para o outro lado. Para nós não temos liberdade de expressão. Então somos perseguidos e podemos até morrer. E lá estava debaixo do trono muitas almas, rogando a Deus: Deus, quando tu vai nos julgar? Quando tu vais nos vingar? Mas Deus não quer que você tenha um sentimento de vingança. Porque vingança não é de nossa. Não é uma característica de Jesus. Pagar o mal pelo mal, o Senhor não quer que a gente faça isso. Vocês viram que as roupas deles foram trocadas por roupas brancas e resplandecentes. É isso que o Senhor quer nos dar. Uma vida alva, uma vida limpa, uma vida clara, uma vida de pureza, uma vida na eternidade. E se você se manter fiel, mesmo sendo perseguido, você vai receber essa roupa nova. Agora, o que está no trono diz o seguinte: aguarde, vai chegar a vez deles. Vai chegar a vez deles. Porque eles estão lá e eu não tenho como defendê-los, porque eles que fizeram aquilo. Mas você que persistir no Senhor, você vai ficar a eternidade com essa roupa branca, adorando a Deus. Enquanto os outros vão se esconder nas montanhas, isto é, nos abrigos subterrâneos, com medo das doenças, das pragas, com medo das guerras biológicas, com medo da bomba atômica, e vão ficar por aí sofrendo. Vai ter tempos que vai ter fome, dinheiro, mas não vai ter comida para comprar. Vai ter sede, mas não vai ter água para beber. Vai ter tempo que as pessoas vão querer morrer e não vão morrer. Nós vamos ver no 7º selo isso, que é a próxima aula. Então as coisas são tenebrosas para quem não tem Jesus Cristo. Porque para quem tem o Senhor Jesus, tem uma esperança, tem uma visão extraordinária. É um estudo superficial, mas já nos dá uma visão do que Deus tem preparado para nós. Então se prepare e busque a Deus. E quanto mais você buscar a Deus, mais essas revelações vão ser interpretadas para você. E você vai dizer assim: vale a pena permanecer com o Senhor Deus.
Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então fique de pé, mas vamos orar, porque nós precisamos de perseverança. Nós precisamos de fidelidade com Deus. E se você permanecer assim, você vai receber aquelas vestes brancas. Você quer receber? Quem é da terra não vê, só quem é espiritual. O pastor Cláudio vai orar junto com vocês, junto conosco, e nós vamos nos colocar em tal forma perante o Senhor que receberemos a bênção. Feche seus olhos, medite no que foi falado. Tem uma passagem que fala que debaixo do trono estavam os servos, os filhos, aqueles que permaneceu, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor por justiça, para que o Senhor vingasse. E nós sabemos que o Senhor vinga, mas nessa noite nós vamos pedir ao Senhor que Ele continua nos guardando. Que nós, todas as vezes que nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós estamos declarando que Ele é o nosso dono. Nós estamos decretando que Ele é o nosso proprietário. E você que declarou isso, que confessou, Ele é o seu dono. Então ora a Ele nessa noite. Fale você também com Ele. Você do seu jeito, como você sabe, fale a Ele como seu Senhor, como seu proprietário, como seu dono. Todo mundo que tem um carro, uma moto, que tem uma casa, a pessoa limpa, protege, organiza, paga as dívidas, paga os gastos, o que precisa ser pago, a pessoa, o dono, ele faz, ele trabalha para fazer, para manter aquilo. E o nosso Senhor Jesus também é a mesma coisa, porque como nós somos donos, Ele nos guarda. Mas o nosso adversário tem vindo sobre a terra, trazendo notícias ruins, querendo matar, nos tirar essa paz, nos tirar a nossa salvação. E nós precisamos estar todo momento clamando ao Senhor. Senhor Jesus, nós como igreja, tua proprietária, somos tua proprietária, Senhor. Somos tua noiva, pertencemos ao Senhor. Nós somos a menina dos teus olhos. Nós somos aqueles e aquelas a quem o Senhor mais amou. E nessa noite, Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, diante dessa revelação que o Senhor nos deu e nos alertou e falou conosco essa noite. E nós colocamos pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, que o Senhor nos cubra com teu sangue, que o Senhor nos purifique, que o Senhor tire toda a condenação, se há alguma ainda, que se for todo o engano do nosso adversário, toda a acusação, a mentira dele, que nessa noite seja dizimada da nossa mente, da nossa alma, da nossa consciência, da nossa vida, dos nossos atos, que nenhuma condenação nessa noite venha permanecer sobre a nossa vida, que toda ação da mentira, do adversário, do nosso inimigo, daquilo que quer nos tragar, venha ser jogado por terra, e que cada um de nós estejamos e estaremos, Senhor, sempre firme, olhando para o trono, clamando ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis, que exerça a justiça sobre as nossas vidas, que exerça a justiça contra as nossas causas, que o adversário tenta nos acusar e colocar sobre nós, mas sobre nós não há nenhuma condenação, sobre nós não há nenhuma condenação, nenhum julgamento, nenhuma acusação, porque o Senhor nos lavou e nos justificou. Mas nós clamamos ao Senhor para também guardar os nossos familiares, protegendo para que possa também estar guardado diante do Senhor todos os dias. E que esta palavra, esta revelação que foi nos dada essa noite, Senhor, ela permaneça viva todos os dias nos nossos corações e na nossa mente. E a todo momento nós lembramos, e todas as dificuldades que nós venhamos ter, nós olharemos para o trono,
Nós olharemos para o Cordeiro de Deus, para o Filho de Deus que morreu na cruz por nós, mas que ressuscitou dentre os mortos, está sentado no céu, sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, em tudo e em todas as coisas que nós venhamos fazer nesta terra. Que em nenhum momento o Espírito Santo não permita com que nós sejamos enganados e nem desviamos o nosso olhar, a nossa intenção, a nossa fidelidade, a nossa dedicação e a nossa permanência, Senhor, em olhar para Ti. Que todas as ciladas do nosso adversário sejam frustradas, sejam anuladas, e nós permaneceremos como igreja fixa, Senhor, debaixo do Teu altar, guardado e protegido por Ti, porque a todo momento nós declaramos que nós somos do Senhor e que o Senhor é o nosso dono, que o Senhor nos comprou por preço de sangue. Assim, Pai, nós te damos graças. Assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor por essa revelação, pelo sacrifício. Pode se assentar. No livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 30, fala de algo que todos os dízimos da terra, da humanidade, dos frutos, dos cereais, das finanças, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que servem, daqueles que têm Deus como Senhor e Salvador de tudo e de todas as coisas, deveria e deverá ser apresentado a Ele. O Senhor deixou isso claro para o povo de Israel, e esta palavra chega a nós hoje. E Jesus não cancelou. E também as ofertas, ela deverá ser apresentada ao Senhor no altar. E algo interessante que fala que a oferta ela deve ser movida, ela deve ser levantada e apresentada ao Senhor. Você ergue a oferta e fala: Senhor, esta oferta estou colocando diante do Senhor. E nos versículos anteriores fala de diversos tipos de oferta, de pecado, de gratidão, de remissão, mas existe uma que especificamente você move, você levanta a oferta e entrega ao Senhor. Assim como os dízimos, você entrega, apresenta a Ele, declarando ao Senhor: estou cumprindo a Tua palavra, estou obedecendo a Tua palavra. Então tudo que o Senhor prometeu concernente àquele que cumprir, aquele que obedecer, aquele que trará a oferta diante do Teu altar e é apresentado ao Senhor, todas as palavras do Senhor, as promessas do Senhor a favor dele, ela também se cumprirá. Então nessa noite nós vamos fazer isso. E eu quero que você pegue os envelopes. E nos envelopes tem umas linhas, vocês que nos visitam, que você coloca um motivo de oração. Você está colocando uma oferta para pagar? Não. Você vai colocar uma oferta apresentada ao Senhor. E junto com isso você vai escrever um motivo, um pedido, uma causa, uma necessidade. Nós temos também papel para pedidos de orações, que é colocado ali no azeite. Também pode fazer isso. E nós vamos orar ao Senhor, apresentando o dízimo, apresentando a oferta, apresentando a primícia no altar do Senhor. E tenha certeza que o Senhor vai receber e responder. Porque todas as passagens na Bíblia que se refere quando ao Senhor, alguém apresentou diante do Senhor, alguém levou, alguém cumpriu os mandamentos, alguém obedeceu, ofertando ao Senhor, Deus respondeu, Deus se agradou, Deus recebeu, e Deus respondeu com coisas, bênçãos, promessas, milagres, de forma extraordinária. Então neste momento você faça e coloque diante do Senhor. Outro dia eu falei aqui que Deus também, Ele não quer a quantidade, Ele quer uma qualidade. Pode, você escreve um motivo, um objetivo, que a senhora precisa, que a senhora quer, só coloca no envelope. E dentro do envelope você coloca a sua oferta, você coloca o seu dízimo. Se for gratidão,
E você que já escreveu, coloque-se de pé, nós vamos apresentar. Se você não tem oferta, não se sinta constrangido, faz um voto você e o Senhor neste momento. Declara: Senhor, eu não tenho nada aqui em minhas mãos, mas tenho no meu coração e desejo, todas as vezes que eu vier na tua casa, te ofertar, trazer uma oferta movida ao Senhor. E você também que não tem, coloque-se de pé, vamos orar apresentando ao Senhor neste momento uma oferta de adoração ao Senhor. Levante a sua oferta, porque a Bíblia fala uma oferta movida, ela é levantada, e junto com o que você colocou, você vai orar, apresentar ao Senhor. Pai, neste momento nós trazemos no teu altar uma oferta, Senhor, movida perante ao Senhor. E foi colocado propósitos, motivos, Senhor, diante de Ti. E essa oferta, Senhor, ela não está sendo para pagar, mas sim, ó Deus, apresentando o Senhor, levando a Tua memória e declarando que o Senhor também é o Senhor das nossas finanças. Que nós estamos ofertando ao Senhor, porque o Senhor proveu, nos deu condições, nos deu saúde, o Senhor nos abençoou. E por isso, Pai, nós estamos lançando uma semente no Teu altar. E que cada uma dessas sementes, Senhor, ela venha ser frutificada, ela venha ser gerada, e que cada um dos Teus filhos venha colher, Senhor, a 30, 60, Senhor, a 100 por um. E ainda, Pai, o Senhor venha responder a cada um dos Teus filhos, milagres, necessidade. Aqueles que não têm também, o Senhor venha mostrar o Teu favor, mostrar a Tua graça. O Senhor venha mostrar e abrir as portas, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E que todos venham dar o testemunho do Teu milagre e das Tuas bênçãos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia com alegria. Se louve, cante, declare ao Senhor, junto com a oferta, você coloca o seu coração. Sou do meu amado e Ele é meu, a minha alma anseia por Ti. Aleluia. Sou do meu amado e Ele é meu, sou do meu amado e Ele é meu, a minha alma anseia por Ti. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu és o nosso amado, Pai. Aleluia. Obrigado porque os nossos olhos foram abertos nessa noite, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não quero um amado e Ele é meu. É verdade? E Ele é meu. A minha alma anseia por Ti. Sou do meu amado e Ele é meu, e Ele é meu, a minha alma anseia por Ti. Sou do meu amado e Ele é meu, sou do meu amado e Ele é meu, a minha alma anseia. Senhor, nossos olhos estão fixos em Ti, Senhor. Aleluia. Sou do meu amado e Ele é meu, sou do meu amado e Ele é meu, a minha alma anseia por Ti. Senhor, nós Te agradecemos nessa noite por todos que ofertaram, Senhor Deus, as suas próprias vidas diante de Ti. Pai, todos que ofertaram seus projetos diante de Ti, todos que entregaram diante de Ti os seus caminhos, Senhor Deus, porque querem andar no Teu caminho, Senhor. Recebe como incenso de aroma suave. Senhor Deus, aqueles que já escreveram as suas petições, aqueles que já estão Te agradecendo por aquilo que ainda não receberam. Pai amado, porque aquele que Te ama, Senhor Deus, vive assim, de fé em fé, Senhor. Já Te louva hoje
por aquilo que vai receber amanhã, Senhor. Pai, então recebe como incenso de aroma suave. Que todas as ofertas nessa noite, Senhor Deus, sejam como oferta de Abel. Que estejam diante de Ti, Senhor. Pai, como um memorial. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que as nossas ofertas sejam como oferta de Abel. Pai, nós não entregamos o que sobrou. Pai, nós não entregamos o nosso tempo que sobrou. Nós entregamos as primícias para Ti, Senhor. Nós entregamos as primícias da nossa saúde. Nós entregamos as primícias do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. Pai, nós entregamos as primícias da nossa renda, Senhor. Tudo para Ti, porque para Ti, em Ti e por Ti são todas as coisas, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amado Espírito Santo sejam com todos aqueles que mantêm-se fiel, olhando para o alvo, de onde vem a nossa redenção, e o povo de Deus diz... Amém. E se você disse amém, sai correndo e abraça alguém, porque abraçar é muito bom. Aleluia.